Graça e paz. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Muito bom estar em comunhão com os irmãos. Se não for assim, não tem sentido, amém? Somos corpo e não existe um membro mais importante que o outro. Todos somos fundamentais para a edificação da igreja. Amém, irmãos? Oh, Pai, te damos graças, Senhor, porque Tu olha para nós, Senhor, com um amor exclusivo, Deus. Oh, Senhor, como é bom, Pai, saber que somos amados, Deus. Como é bom, Senhor, saber que primeiro o Senhor nos escolheu, Pai. Nós te rendemos graças por isso, Senhor. E é com alegria que nos reunimos aqui na Tua presença, Pai. Oh, Deus, nós Te adoramos, nós Te louvamos, Senhor. E nós declaramos, Pai, enquanto somos necessitados de Ti, Senhor. Pai, somos dependentes, Senhor, de Ti. Necessitamos da Tua presença, Pai. E por isso queremos Te pedir, Senhor, que Tu olhes para cada um de nós, Senhor. Sonda, Pai amado, o nosso ser, Pai. Sonda, Senhor, as nossas necessidades, Pai amado. E abençoa, Senhor, a cada um dos Teus filhos, Pai. Senhor, entra com providências, ó Deus, aqui nesse local, Senhor. Vai retirando tudo que não é Teu. Tudo, Pai amado, que não Te pertence. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem para que bata em retirada. Oh, Senhor, Tu tens liberdade nesse lugar, Senhor. Venha com Teu Santo Espírito, Pai amado, fazer a Tua vontade, Pai. Que Tu possa, Senhor, agora estar visitando a cada casa, Senhor, de cada um daqueles, Pai, que está nos assistindo agora, Senhor. Que Tu possas contemplar, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Oh, Deus, se revele a cada um de nós, Pai, e cumpra o Teu querer, Pai amado, em nome de Jesus. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos use, Pai, que o Senhor nos encha, Pai amado, com a Tua unção, Senhor, e nos usa, Pai amado, no Teu reino, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa Teus filhos, Senhor. Abençoa esse culto, Pai, a Tua palavra, os louvores, Senhor. Que tudo seja para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Seja Pai. bem-vindo aqui. És bem-vindo, Senhor. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim. Só a Tua presença, Senhor. Esvazio de mim. Sopra Teu vento aqui. Toma Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos Te ouvir. Fala conosco, Pai. Essa casa é Sua casa. Nós deixamos ela pra Você. Jesus. Essa casa É Sua casa. Nós deixamos ela pra Você. Essa casa é Sua casa. Nós deixamos ela pra Você. Essa casa é Sua casa. Nós deixamos ela
você. Jesus, Apareça e o teu nome cresça. Enche este lugar. Enche este lugar. apareça, Senhor. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Aparece, Senhor. Apareça e o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa, Essa casa é tua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus. essa casa, Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça e o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Aleluia! Apareça Vem, Jesus, cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Vem habitar, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Glórias, glórias a Ti, ó Pai. Oh Deus, vem habitar em nós, Senhor. nosso amigo Santo Espírito. Venha aquecer os corações. Vem com cura e todo seu poder. Vem manifestar o seu
vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te queremos muito, Pai. Nosso amigo Santo Espírito, Nos aquece, Senhor. esperamos pelo seu soprar. Com seu olho venha nos ungir. Batiza-nos, ó Deus. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer? O que fazer quando ele mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? Cante mesmo. O que dizer, o que fazer quando ele vier aqui. Vem, Espírito Santo. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluias. Aleluia, Senhor. Cremos na tua presença, Pai. Cremos no teu poder, Senhor. Obrigada, Pai. Oh, Jesus. És maravilhoso, Senhor. Glórias, glórias, glórias a ti, ó Pai. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, faz de novo com seu povo. Ama-te mais uma vez, de novo, faz de novo com seu povo. Ama-te mais uma vez, Tu és o mesmo, Pai. mais uma De vez. ontem, hoje e sempre será, Pai. Glórias a ti, ó Faz Deus. de novo, Faz de novo, Pai. faz de novo Oh, derrama, Senhor, seu teu Santo povo. Espírito, Pai. Ama-te mais uma vez, de novo, faz de novo no seu povo. Ama-te mais uma vez, Oh, Santo Espírito. mais uma Faz de vez, novo, Senhor. mais uma vez, Senhor. Aleluia. Mais uma vez. Santo és santo, O que dizer? Deus. O que dizer? O que fazer quando ele Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, que dizer? O que dizer? o que fazer quando
ser bem-vindo. mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Peça ao Senhor para fazer de novo, peça. Oh, Faz Jesus, novo, faz de novo o seu povo. Ama-te mais uma vez, de novo, faz de novo o seu povo. Ama-te mais uma vez. não passe de nós o teu Santo Espírito, Senhor. Mais uma Oh, Jesus, se revela mais uma nós, vez, Senhor. Sim, Pai. Mais uma vez. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo? Aleluia, Senhor. A presença dele é real. Sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real, Senhor. Sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, não adorarei, adora o Senhor. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. A ti, Senhor. Totalmente a ti. Então adore ao Senhor. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Sinta a presença, sinta a presença. Sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar. Senhor, fala com o teu povo nessa noite, Senhor. Sua presença é real, Pai. Sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, adore ao Senhor.
então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Então adore ao Senhor. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Então adorarei. Aleluias, Pai. Então eu louvarei. Cante, igreja. Então me renderei totalmente a ti. Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Quero deixar uma palavra para os irmãos que está em Lucas 12, versículo 21, a nova versão, que diz assim: sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Esse versículo 21 está logo após a parábola do rico insensato. Aquele homem que juntou, que os celeiros já não eram suficientes, e ele derrubou e fez celeiros maiores, e olhou e disse: agora sim, agora você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se. Olha quanta imprudência, né? Aqui está retratando aquela pessoa que vive buscando a segurança que há no mundo, se é que no mundo há alguma segurança. Então você trabalha a vida inteira para juntar tesouros, para que você possa comer, beber e se alegrar. E aí logo em seguida ele diz: por que se preocupar com essas coisas? Porque o reino não é só comida, não é só bebida. E lá no 21 ele diz: é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Que nesse momento da nossa oferta você possa estar refletindo sobre o que você tem feito, o que tem sido de fato prioridade na sua vida. Onde você tem buscado guardar o seu tesouro? O que realmente é valor para você? Amém? Glórias a ti, Senhor. Habitas em mim. Oh Deus, queremos te contemplar face a face, Senhor. Habitas em mim. Esperamos por esse grande dia, Pai. Habitas em mim. Aleluia, Senhor. Levanta a sua oferta, nós vamos orar. Oh Pai, aqui estamos nós, Senhor. Paizinho, nós te pedimos, Pai, nos ajuda, Senhor, porque não queremos ser como o homem insensato, Deus. Não queremos juntar, Pai amado, tesouros nessa terra, ó Deus. Senhor, porque Tu és o nosso maior tesouro, Deus. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, Pai, e nos permite, Deus amado, a investir no Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos priorizar a Ti, Pai, e aquilo que Te pertence, Senhor.
Pai, vai trabalhando nas nossas mentes, Pai, no nosso coração, Senhor, e vá se revelando a cada um de nós, Pai, nos dando o entendimento de quem Tu és verdadeiramente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a nossa oferta, Senhor. Mas muito mais, Pai, do que o dinheiro, Pai amado, que está aqui. Nós queremos verdadeiramente entregar, Senhor, as nossas vidas na Tua presença, Senhor. Pai, mas nós não queremos nos entregar de qualquer forma, Pai. Nós cremos, Senhor, no poder do Teu Santo Espírito e no sangue remido de Jesus, Pai, para nos purificar de todo o pecado, Senhor. Aqui nós estamos rendidos na Tua presença, Senhor, porque nós realmente desejamos, Pai, que Tu aceites a nossa oferta, Pai. Que Tu nos aceites, Senhor, como oferta viva no Teu altar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo, Deus amado, os Teus ofertantes, Pai. Eu abençoo a cada oferta, Senhor. E eu te peço, Pai, que Tu venhas, Senhor, fazer na nossa vida, Pai, na vida de cada um dos Teus filhos, Pai, conforme a Tua palavra diz, Senhor. Que não falte o Teu sustento, Senhor, que não falte a Tua direção, Pai, que o Teu povo prospere, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Sara essa nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Deus, sara essa nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. E por ela se apaixonou de uma forma especial. Senhor, o Brasil é Teu, Pai. Dia, Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Tu és Deus dessa nação, Senhor. Colocou sobre ela a Sua mão, derramando da Sua unção, liberando Seu poder. Colocou sobre ela a Sua mão, derramando da Sua unção, liberando Seu poder. Deus está. Deus, sara essa nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Por favor, Senhor. Deus, sara essa nação com o Teu poder, Com as Tuas providências, Pai. Vai transformando, Senhor. Dia, Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Dia, Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a Sua mão, derramando da Sua unção, liberando Seu poder. Colocou sobre ela a Sua mão, liberando da Sua unção, liberando Seu poder.
Esse povo precisa de Ti, Senhor. A Tua igreja, Pai, depende de Ti, Senhor. Oh, Senhor. Sara essa nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Aleluia, Senhor. Aleluia! Oh, Senhor! Aleluia! Glória a Ti, Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém ou não? Aleluia, irmãos. Eu lembro que quando começou essa pandemia, nós fizemos um ato profético, lembra disso? Bem no iníciozinho, nós fizemos uma ceia e profeticamente nós pegamos aquele vinho, aquele suco de uva, e passamos nos umbrais das nossas portas. Lembra disso? E decretamos como foi decretado naquela época com o povo de Israel, que essa praga não chegaria à nossa casa. E ela não chegou na nossa casa. Irmãos, isso é fé. Isso é fé. O povo de Deus tem que andar por fé. Se você não andar por fé, você não é povo de Deus. Porque tudo que é do Senhor é por fé, né? Então eu quero te convidar a você colocar sua fé em prática mais uma vez. Vamos colocar Mateus 6 em prática na nossa vida, amém? Mateus capítulo 6, versículo 5 até o 15. Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, do 5 ao 15. Diz assim a palavra: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te louvamos, Senhor, porque ela é viva e eficaz, Senhor. E, Senhor, nós não somos nada para falar, não temos nada para falar e não somos ninguém capaz de falar alguma coisa se o teu Santo Espírito não estiver conosco, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, que tu tenha misericórdia e venha falar, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Venha nos orientar, Senhor, naquilo que nós devemos fazer, naquilo que nós devemos falar. Senhor, que a tua palavra ela seja como ela mesmo diz, Senhor,
como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne todas as coisas em nós. Que através da Tua palavra, Senhor, nós sejamos modificados, nós sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento nessa noite, Pai. Porque nosso desejo é Te conhecer em espírito e em verdade, é saber qual é a perfeita, agradável vontade do Pai para nós nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Irmãos, a palavra do Senhor, nós semana passada tentamos falar um pouquinho, né? Nós ficamos só nos 2 primeiros versículos. Mas nessa noite nós vamos terminar em nome de Jesus. Mas Jesus, ele começa dizendo: e quando orares, né? Não sejas como os hipócritas. Então Jesus, ele está falando sobre algo, irmãos, que precisa também partir da nossa própria vida. Quando orares. Então ele está dizendo assim, ele está pressupondo que eu e você somos pessoas que oram. Nosso Senhor Jesus, ele está dizendo para você, quando você for orar, não ora como os hipócritas, né? E eu trouxe semana passada aqui o que é a definição da palavra hipócrita. Hipócrita, muitas vezes a gente pensa que é um xingamento. Mas hipócrita está definindo um padrão de conduta de uma certa pessoa. Quando Jesus diz assim, não faça como os hipócritas, ele está dizendo assim, porque não faça como aqueles que fingem ser uma coisa que não são. Porque a palavra hipócrita vem do termo de teatro, ou seja, de ator. É como se você estivesse atuando em determinada peça. Então, eu pergunto para você, o que a gente mais vê hoje em dia nos púlpitos? O que a gente vê mais hoje em dia nas igrejas? Atuações. Pessoas atuando, vou botar na minha conta agora, pessoas atuando como pastores, mas quando acabam de sair da igreja, ou acabam de pregar, elas voltam a ser o que elas eram antes. E deixam de ser pastores. Elas não são pastores em todo o seu tempo, mas só pastores enquanto elas estão pregando. E Jesus estava dizendo, falou assim, olha, esse tipo de conduta, esse tipo de agir, está errado, está fora daquilo que é o reino de Deus. Porque se você agir dessa forma, o teu Pai que está nos céus, ele não vai ouvir a sua oração. Então Jesus está dizendo assim, quando você for orar, então, ele pressupõe que você já faz isso com constância. E eu não vou nem perguntar aqui se você ora. Porque isso é uma necessidade daqueles que estão na presença de Deus. Orar, jejuar, buscar a face do Senhor. Conhecer a sua palavra. Quer ver uma coisa que traz muita eficácia na hora de você for orar? É quando você ora a própria palavra. Quando você faz a sua oração, você se baseia naquilo que Jesus ensinou. Não como uma cola, né? Quando você vai orar e vai copiar aquilo que está escrito ali. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo, você faz aquilo que eu estou te mandando fazer. Quando você orar, você ora, não seja como os hipócritas. Por quê? Porque os hipócritas, como que ele diz, é como se fosse um ator mesmo. Ele está num palco, ele precisa aparecer, ele precisa mostrar alguma atuação. E Jesus está dizendo, você não tem que aparecer para os homens, você tem que aparecer para mim. Quem é capaz de solucionar o seu problema? O homem que está assistindo a peça que você está fazendo, ou Jesus, o Senhor, que está olhando bem no teu interior? Então é para esse homem que você precisa orar. Você não tem que orar para aparecer para os homens. Já viu? Antigamente eu fazia parte de uma igreja que era assim. Você se levantava e falava aquela oração bonita. Mas quando você ia ver a vida da pessoa, estava destruída. Ora, que oração é essa que nunca faz efeito nessa vida dessa pessoa? Que oração é essa? O Senhor está querendo nos evitar de perder tempo. Sabe? Em vez de você perder tempo fazendo orações que não vão ser ouvidas por Deus, faça uma oração que vem de dentro do seu coração. Que mostre o que você está sentindo. Que mostre a sinceridade de quem você é.
Se rasgue diante do Senhor. Senhor, eu sou pecador, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Senhor, eu preciso de Ti. Porque só faz esse tipo de oração quem consegue realmente enxergar que precisa do auxílio de Deus. Essa oração é feita para aquela pessoa que está em aflição. E a palavra de Deus diz que o coração aflito e contrito, Deus jamais despreza. Jamais vai desprezar. Mas eu preciso entregar a minha vida para o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma. Porque é assim que Ele fez por nós, entende? Você entende que foi assim que Ele fez por nós? Jesus se entregou pela metade por você lá naquela cruz ou não? Ele se entregou por inteiro. Diz a palavra que Ele deixou o esplendor da sua glória. Você imagina o que era isso? Deus com seu filho no trono, e Ele diz assim: meu filho, infelizmente você vai ter que ir lá nesse lugar, entregar a sua vida, porque eles não conseguem entender aquilo que eu quero. Jesus poderia muito bem dizer assim: não quero. Nós hoje estamos fazendo um memorial a Ele por causa daquela atitude que Ele teve. Que Ele não, mesmo sendo Deus, a palavra de Deus diz, né? Mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Ele quis ser homem. Ele quis. O Pai simplesmente pediu, mas Jesus quis vir à terra. Porque Ele era o único capaz de nos dar a salvação e tirar de nós aquele peso do pecado que muitas vezes nos persegue até hoje. Quando orarem, Jesus, então, esse Jesus que verteu a sua vida por nós na cruz, está nos ensinando a orar, para que você não perca tempo, para que você seja atendido na sua oração. Então, quando você orar, não finja uma coisa que você é, mas mostre realmente quem você é. Derrame o seu eu diante do Senhor. Quando eu me mostro diante de Deus, irmãos, existe uma lei da física que talvez se aplique nessa hora. Toda ação gera uma reação. Quando eu me derramo diante de Deus e mostro quem realmente eu sou, vai gerar uma reação de Deus com relação a isso. E a reação de Deus diante da minha sinceridade, sabe qual é? Me abençoar, te abençoar. Não tem outro jeito, irmão. Quando Deus enxerga que você está mostrando para todo mundo quem você é, e principalmente para Ele, Ele não tem outra alternativa a não ser te abençoar, porque você está agindo com sinceridade diante do Pai. Uma ação que gera uma reação. Agora, quando você age, e a pergunta que eu te faço é a seguinte: quem é a única pessoa capaz de discernir o que está se passando dentro de você? Você e Deus. Eu não posso dizer se você está sendo sincero ou não. Eu não posso dizer se você está falando a verdade ou não. Mas existe um que conhece aquilo que se passa no seu coração, aquilo que se passa na sua mente, o que você está pensando agora, como vai ser a sua oração. Eu costumo dizer que as minhas orações mais respondidas por Deus são aquelas que eu estou em pleno sofrimento. Porque eu digo para Ele realmente: Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu não estou aguentando mais, eu não consigo mais carregar esse fardo. Senhor, eu preciso da Tua ajuda, retire isso de mim. Eu tenho certeza, irmãos, que Ele vai ouvir esse tipo de oração, porque Ele está vendo que você está sofrendo realmente. É claro que tem as orações de alegria, que você vai agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. E não estou dizendo que essas orações são mentirosas, mas o sofrimento, ele aperta mais a gente, é ou não é? Então Deus conhece quando você está sendo sincero. Segunda coisa que eu vejo aqui, irmãos, que Jesus está dizendo para nós: não seja como os hipócritas, não seja como a maioria faz. Não seja como a maioria faz. Porque a maioria faz assim. A maioria, vou te dar um recado aqui, a maioria vai para o inferno. Muitos serão chamados. Não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra que está dizendo. Muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem são esses muitos que são chamados? São os que vão para o inferno, porque não ouviram a voz do Senhor. Mas os poucos
são os escolhidos, são aqueles que obedecem a palavra como ela deve ser. Eu estava ouvindo uma palavra de um pastor chamado Paulo Júnior, acho que é isso. E ele estava dizendo assim, sabe para que você foi chamado na terra? Sabe para que você foi chamado aqui na terra? Para ser como Jesus era. Porque muitas pessoas falam assim, mas eu não posso ser como Jesus. Jesus era perfeito. Eu tenho certeza que ele era perfeito. Porque a palavra de Deus diz que ele foi tentado em tudo e venceu todas as coisas. Mas ele está dando um recado para nós muito certo. Ele está dizendo assim, eu vim como homem e eu fui tentado em tudo. Pode pensar qualquer coisa aí, meu irmão. Pode pensar qualquer coisa. Jesus foi tentado nisso. Inclusive na área sexual. Mas ele venceu todas as coisas. E ele está dizendo assim, se você for aquele que segue realmente Jesus, Jesus está dizendo assim, no mundo você vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Então ele está dizendo para você, ó, se eu estiver com você e você estiver caminhando comigo e não se afastar de mim, pode ter certeza que tudo aquilo que você passar, eu vou estar com você. E se eu venci, você também vai vencer. Isso é a palavra de Deus, irmão. Então ele está dizendo assim, não seja como hipócrita, mas seja uma pessoa que ora, busca a minha face. E Jesus ele vai dizendo, não se comprar, para você não ser como hipócrita, porque fica em pé, porque quer aparecer. Em verdade eu te digo que eles já receberam aquilo que eles queriam. A glória dos homens já foi dada a eles. Mas Jesus continua dizendo, passa lá, Fernando. Mas Jesus continua falando sobre oração. No versículo 6. Mas tu, quando orares, né? Então ele está dizendo assim, primeiro ele te ensina a orar, você tem que orar. E agora ele vai te ensinar no momento que você for orar. Então tu, quando orares, faz dessa forma assim, ó. Ele vai dizer lá, entra no teu quarto ou no teu aposento e fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Você entende que o evangelho do reino é de ponta cabeça comparado com o mundo? O mundo o que faz? Ora para todos verem. Ora nas sinagogas, ora nas esquinas, fala alto, ora alto. Jesus está dizendo assim, quando você orar, você não faz nada disso. Você não seja como o hipócrita, mas vai para o teu quarto, fecha a porta, fica em intimidade comigo. Jesus quer intimidade com você, irmão. Enquanto a gente não fizer isso, enquanto eu não tiver intimidade com Deus, nada vai acontecer na sua vida. Você entende isso? Jesus é que está ensinando. Jesus não está falando isso para você ficar só ouvindo aqui, não. Jesus está falando para você colocar isso em prática na sua vida. Quando você orar, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, porque o teu pai que está em secreto, ele vai te ouvir. E quando for a oportunidade certa, ele vai te recompensar publicamente. Intimidade com Deus. Não existe oração sincera, preste atenção nisso. Não existe oração sincera sem intimidade. Por que eu estou falando isso? Porque quando você tem intimidade com alguém, eu e minha esposa, eu sei o que ela vai falar comigo antes dela falar. Só de olhar para ela eu já sei o que ela vai falar comigo. Às vezes tem coisas que eu não preciso nem estar olhando para ela, porque eu sei que ela vai falar comigo. Hoje, por exemplo, ela estava lá, ia dar banho na minha filha, né? Ela fez uma sujeirada danada. Eu sabia que ela ia me chamar. Eu já estava me levantando do sofá quando a minha filha veio me chamar. Mamãe está te chamando. Eu já sabia que ela ia me chamar. Tem coisas que você não precisa. Não precisa nem falar. Você já sabe que você tem que fazer. Esse tipo de intimidade é que Deus quer ter conosco, irmão. Porque quando você falar, Ele já vai saber. Quando Ele falar, você já vai saber o que é. Porque o seu coração está ligado ao dele. O dele está ligado no seu coração. Dai-me, Senhor. Dai-me, Senhor, um coração igual ao teu. Não foi assim que
Davi pediu? Eu quero ser um homem segundo o teu coração. Você precisa entender que o Senhor quer transformar o seu coração. Sabe por quê? Porque é do teu coração que procedem as saídas da vida. Deus quer controlar o que sai da tua vida. Quer controlar as fontes do seu ser. Se Deus controlar o seu coração, irmão, já vai ser quase que o caminho andado. Porque você não vai agir sem falar com Ele. Você não vai falar nada sem perguntar para Ele. E você vai sempre fazer uma pergunta: será que é isso que Jesus faria no meu lugar? Se você fizer essa pergunta todas as vezes que você for fazer alguma coisa, você vai se livrar de muito problema. E aí Jesus começa a ensinar, versículo 7. E orando, né? Ele já está supondo que você já está orando, né? Primeiro ele mandou você entrar no seu quarto, quando orares, entra no quarto. Agora ele já está supondo que você já está orando. Então, e orando, não useis de vãs repetições. O que a gente vê aí muito aí? Não é assim? A religião, a maior religião do Brasil, o que ela faz? Tem até um terço, não tem? Você tem que ter umas bolinhas para você contar, para não se perder, né? Você não tem que fazer isso? Tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso. Uma vez eu estava vendo um padre fazendo uma sei lá se era alguma coisa das 6 horas, né? Oração das 6 horas. E eu, aquele negócio de homem, né? O homem fica zapeando. E eu teve uma hora que eu fui passar, puf! Não acredito que esse cara está fazendo isso. Aí ele ficava assim: Jesus, 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 Jesus. Ficou tipo uma meia hora ou mais que eu aguentei ficar. Uns 10 minutos que eu fiquei, ele ficou falando só assim, só Jesus, só Jesus. Isso é o quê? Vãs repetições. Jesus está dizendo: não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não é pelo muito que você fala que Deus te ouve, mas é pela sinceridade do que você fala. Às vezes a gente pensa: Senhor, eu tenho que fazer uma oração, né? Aquela coisa eloquente, com todo o meu conhecimento teológico que eu tenho da palavra. Não, irmão. O que Deus só quer ouvir é a sua sinceridade, quem realmente você é. E esse é o grande problema, e é onde Satanás nos amarra. Porque Satanás, ele conhece o que você é, sabia disso? Você acha que não tem nenhum demônio te acompanhando? Eles só não podem te tocar, mas que ele te acompanha, ele te acompanha. Satanás te vigia desde o momento que você nasceu. Presta atenção nisso. Não seja criança achando que ele não faz isso. Ele te vigia desde o dia que você nasceu. Só que existe uma coisa que ele não pode ultrapassar, que é a vontade de Deus, o desejo de Deus. Deus não permite que ele te toque, por isso que ele não te toca, mas ele te acompanha. E Satanás é o maior psicólogo de todos os tempos. Ele sabe decifrar o menor gesto teu, ele sabe dizer por que você está fazendo aquele gesto. Uma expressão no seu rosto, ele sabe discernir o que você está pensando. Ele não consegue ler os seus pensamentos, mas ele consegue discernir o que você está pensando pelos seus gestos. Então, entenda que existe alguém que está te vigiando o tempo todo. E ele está querendo te pegar. Depois nós vamos falar sobre isso. Ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está fingindo ser um leão para tentar enganar aqueles que não conhecem a voz de Jesus, mas a intenção dele é tragar. Então, quando eu faço isso, é uma brecha que eu estou dando para que Satanás venha me atacar. Eu estou fazendo algo que é contrário à palavra de Deus, não é isso? O que Jesus está me ensinando, irmãos? Quando orarem, orando, não useis de vãs repetições. Então, se eu uso de vã repetição na minha oração, eu estou desobedecendo à vontade de Deus. Eu estou desobedecendo aquilo que o Senhor me ordenou na sua palavra.
E todas as vezes que eu desobedeço a Deus, quem é que eu estou chamando para perto de mim? Desobediência é um dos pecados mais prediletos de Satanás. Vaidade é outro. Tem vários, né? Mas desobediência é um dos grandes para ele, porque ele foi assim. Né? Lúcifer foi assim. Ele desobedeceu a Deus e quis ser maior que Deus. Só que não existe ninguém maior do que o nosso Deus. Não existe. Pessoas podem te dizer o contrário. Pessoa pode dizer assim, não, mas esse teu Deus é fraquinho, porque olha para a tua vida. Aí a astúcia de Satanás. Olha para a sua vida. Você não está vendo que a tua vida está cheia de dificuldade? Você não está vendo? Será que Deus está te vendo ainda? Será que Deus está ouvindo a sua oração? Satanás é muito astuto, não é? Mas ele é prisioneiro. Ele está amarrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele está ouvindo isso hoje. Ele hoje está sabendo que você está ouvindo essa palavra. Ele está furioso. Porque hoje você sabe que na sua oração você não pode usar vãs repetições, porque Deus não vai te ouvir. E quando Deus não te ouve, Ele não pode te livrar do teu inimigo. Mas quando você faz aquilo que Deus está mandando você fazer, quando você ora do jeito certo, sabe o que acontece? Satanás perde todas. Todas. Ele não vai ganhar uma quando você começar a fazer aquilo que a palavra de Deus te manda fazer. Se você orar desse jeito, Satanás nunca vai conseguir vencer você. Vamos lá. Não vos assemelheis. Olha só. Ele está dizendo, não useis de vãs repetições. Não, Jesus, então, ele enfatiza isso. Não se assemelhem a eles. Não seja nem parecido com eles. É isso que ele está dizendo. Não se assemelhe a eles. Não seja parecido com esses homens, com essas pessoas. Pois a eles, não se assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Deus sabe o que você vai falar, não sabe? Senão ele não seria onipresente, onisciente, onipotente. Onisciente quer dizer que ele sabe de todas as coisas. Agora, por que então ele pede para você orar? Porque ele quer ter intimidade com você. Ele não quer uma pessoa distante. Ele não quer que você seja um religioso. A pior coisa que tem para uma pessoa é se tornar religiosa. Ele quer que você seja filho e filha de Deus. Porque o religioso, no primeiro momento que ele se vê apertado, ele vai largar a Deus. Agora o filho não. O filho pode estar sendo morto, mas ele vai continuar sendo filho de Deus. E sabe que nós estamos chegando num tempo, irmãos, que nós vamos ser provados se nós somos filhos ou não. Se você tem acompanhado, você está vendo que as coisas estão se desenhando de uma tal forma que muito em breve o anticristo vai se revelar. Vai se mostrar quem ele é. E diz a palavra que quando o anticristo se revelar e se mostrar quem ele é, o arrebatamento é inevitável, vai acontecer. E quem é que vai subir? Muitos serão chamados e poucos são os escolhidos. Quem vai subir? Aquele que se manter fiel até o fim. Aquele que se mantiver fiel até o fim. Aquele que souber que esse mundo não tem nada para nós, irmão. Essa terra não tem nada. Apesar de eu falar assim, né, pode ser estranho, porque nós vivemos aqui nessa terra. Se você entender que o Deus que está nos céus é o seu Pai de verdade, Ele vai te dar tudo que você precisa. O Senhor é o meu pastor. O que diz no original? Não preciso de nada mais. Não preciso de mais nada. O que isso quer dar a entender? Que você, se você tiver realmente Adonai como teu pastor, como seu Senhor, Ele vai te dar um sustento, Ele vai te dar um emprego, Ele vai te dar a tua despensa cheia, Ele vai te sustentar.
Mesmo que você não tenha uma despensa cheia, se Ele for o teu Senhor, Ele é mais do que suficiente para você. Você não precisa de mais nada. Agora, se Ele não for o teu Senhor no dia da angústia, no dia que vai chegar, e aí, como é que vai ser? Quando realmente te colocarem imprensado na parede e te pedirem assim, quem você é? Será que nós vamos agir como agiu Pedro? Pedro, hoje mesmo te perguntarão quem você é. E você vai me negar 3 vezes. Ou nós vamos agir como Judas, que andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, mas o traiu com um beijo. Sabe o que Deus quer, irmãos? Mesmo que você haja como Pedro agora, Ele quer que você seja como ele também depois. Porque Pedro, ele agiu errado de negar Jesus, mas existe um momento onde ele nega a 3ª vez e Jesus olha para ele. E Jesus vê o coração de Pedro. Sabe o que Deus quer ver em você? Ele não quer ver uma pedra, Ele quer ver o coração. Se o teu coração tiver como uma pedra de gelo, pede ao Senhor, Senhor, derrete o meu coração, Senhor. Para eu mostrar quem eu realmente sou. Pecador. E a palavra de Deus diz assim, aquele que diz que não peca é mentiroso. Todos nós pecamos, todos os dias. Então todos os dias nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Por que a gente não faz isso, irmãos? Isso impede a nossa oração. Isso impede de nós recebermos coisas grandiosas do Senhor. A igreja precisa aprender a orar para poder subir com o Senhor nesse grande dia. Quando o Senhor chamar a sua igreja no arrebatamento, Ele vai chamar uma igreja imaculada. Ele vai chamar uma igreja que está limpa, lavada e remida com o sangue de Jesus, porque no céu não vai entrar pecador. Não vai entrar pecador. Então Jesus está ensinando para eles, olha, você tem que orar, saber o que você vai dizer, porque quem vai te abençoar, ou te dar o perdão, é o meu Pai, e Ele só vai te perdoar quando você orar com sinceridade. Não adianta você fazer qualquer oração, uma oração por atacado, né? Senhor, perdoa todos os meus pecados. Isso não existe no reino de Deus. Oração é no varejo. Senhor, me perdoa porque eu sou. Você sabe o que você é. Eu não preciso nem dizer, né? Eu sei quem eu sou. Eu sei que se eu deixar um pouquinho a carne dominar de novo, eu me torno podre novamente. Eu preciso de Jesus, irmão. Eu não sei se você precisa, mas eu preciso de Jesus. Porque senão, eu não vou subir. E eu sei que se eu não me tornar aquilo que Jesus quer que eu me torne, tem alguém me esperando, pronto para me abocanhar do lado de fora. Ainda mais como um pastor, eu ando numa linha tênue. Ainda mais lidando com batalha espiritual. Ele está só esperando uma brecha. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E Ele está aqui hoje, passeando nesse lugar. Está lendo o seu coração aí. Está passando um raio-x assim no seu coração. Está lendo o que está dentro de você. Se você for sincero com Ele, orar com toda a sinceridade, dizendo quem realmente você é, eu tenho certeza que o perdão do Senhor vem sobre a sua vida. E se Jesus voltar agora? Se Jesus voltasse agora? Sabe? Eu tenho que estar limpo. Você tem que estar limpa com Deus. Não useis de vãs repetições, não faça nada daquilo que Deus não quer.
Versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Jesus, ele vendo a dificuldade dos discípulos em orarem, Jesus vendo a dificuldade das pessoas entenderem o que ele estava falando, ele falou assim, eu vou te dar um exemplo de como tem que ser uma oração. Mas aí o que acontece? Olha como é que o diabo é astuto. O diabo, sabendo que Jesus tinha deixado um modelo perfeito de oração, o que ele faz? Ele pega essa oração e deturpa a oração de Deus. Não é assim que a gente vê? A gente já jogou bola, né, Marão? Bruno? A gente, antes de jogar bola, o que a gente fazia? Pai nosso que sai do céu, santificado és o falava Pai nosso tão rápido que não sabia nem o que estava falando ali. Isso é orar? Não é orar. Jesus estava dizendo assim, olha, a tua oração não tem que ser palavra igualzinha. Senão Jesus não tinha dito, não useis de vãs repetições. Se fosse para você repetir o Pai Nosso, Jesus não teria dito aquilo ali antes. Não useis de vãs repetições. Mas Jesus estava dizendo assim, ó, você vai ter um modelo de oração. Todas as vezes que você orar, tenta orar dessa forma. Então vamos lá, vamos entender o que é o Pai Nosso. No Pai Nosso, ele vai dizer do versículo 9 até o 10, aquilo que diz respeito a Deus. Primeiro ele vai falar de coisas que são do alto. Não é você primeiro, mas é Deus que é o centro, você entende? É cristocêntrico, a nossa fé é cristocêntrica, não é teocêntrica, não é o homem no centro. O homem está invertendo tudo. Hoje eu estava vendo um vídeo que o cara estava dizendo assim, não, porque eu tenho que valorizar o meu interior, as coisas que eu faço, aquilo que eu sou. Não. Você tem que valorizar quem Deus é, o que Cristo fez por você. Porque nenhum homem fez o que Jesus fez. Nenhum homem vai fazer aquilo que ele fez, que é verter o seu sangue para te pagar as tuas dívidas. Jesus fez isso. Então você precisa exaltar primeiro a divindade e a autoridade de Deus. E ele começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Ele é Pai de todos nós, ele não é Pai só de Jesus. Mas quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus? E aí? Esse é o grande entendimento. O mundo está achando que Deus é Pai de todo mundo, por causa desse Pai Nosso. Olha a deturpação, como é que o diabo faz. O diabo manda todo mundo orar o Pai Nosso, mas Deus realmente é Pai de todos? Não. Ele é Pai daqueles que se tornaram filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não são todos. São todos aqueles que o receberam. Receberam quem? Jesus, como seu único e suficiente e eterno Salvador. Se Ele realmente é o meu Senhor e Salvador, eu sou filho de Deus agora. Você não precisa nem ser batizado, sabia disso? Para ser filho de Deus. Qual é o exemplo disso que só tem na Bíblia, pastor? Os dois ladrões. O ladrão que se arrependeu e o ladrão que não se arrependeu. O ladrão que não se arrependeu dizia assim, oh, Jesus, se você realmente é o Deus, desce da cruz e nos tira daqui também. O outro que se arrependeu diz assim, você é maluco, rapaz? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele não. Ele não merecia estar aqui. Aí ele vira para Jesus e diz assim, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus diz, irmão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele precisou se batizar, irmão? Ele precisou, não, vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui a crucificação, vamos descer da cruz aqui, fazer um batismo aqui nas águas e depois a gente volta para a cruz, aí você entra comigo no reino. Não, ele diz assim, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O batismo, irmãos, é um simbolismo, é para mostrar para o mundo que você aceitou Jesus. Jesus foi batizado nas águas, é bíblico isso. Então nós fazemos porque é bíblico, mas não quer dizer que seja essencial para você ser salvo. O que é essencial para você ser salvo? É crer.
em Cristo Jesus. Aquele que crê, ponto, e for batizado, será salvo. Então Jesus está dizendo, olha, você precisa realmente mostrar que você creu em mim. E somente crer com a palavra, dizendo, não, eu creio em Deus. Muitos creem em Deus. Mas nas atitudes estão fora daquilo que diz as Escrituras. Jesus diz assim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão de dentro dele. Então existe um modelo, que é a palavra de Deus. Então ele está dizendo exatamente isso, Pai Nosso. Quem pode chamar a Deus de Pai? Se você pode chamar Deus de Pai, você pode fazer essa oração. Um satanista pode chamar Deus de Pai? Como é que o satanista, quando vai jogar bola, ora o Pai Nosso? Eu conheço um satanista que jogava bola comigo que orava o Pai Nosso. E aí? E aí, irmão? Que entendimento que ele estava tendo ali? Nenhum. Ele estava orando porque estava todo mundo junto, né? Estava falando ali e tal. Pai Nosso, você tem que entender quem é o seu Pai. Que Ele te livra em todos os momentos. Pai Nosso, que estás nos céus, aonde Deus está? Ele não está aqui. Ele é todo poderoso. Ele tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Santo é o seu nome. Sabe? Quando a gente declara que o nosso Deus é o nosso Pai, eu estou mostrando para o mundo espiritual que existe alguém que comanda a minha vida. Eu estou mostrando para Deus que quem manda em mim não sou eu mais, né? Paulo não dizia isso? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então agora eu estou dizendo para o Senhor, Senhor, se você for orar essa oração agora, você vai ter que ter esse entendimento. Senhor, Tu é o meu Pai. E eu sei que Tu tem todo o poder no céu e na terra. E eu sei que Tu és santo. E quando você diz santificado seja o Teu nome, você tem que ter esse entendimento de que você está fazendo de tudo para que o nome dele seja santo através da sua vida. Você está entendendo isso? Será que eu e você estamos fazendo de tudo para que o nome de Deus continue sendo santo na minha vida? As pessoas, quando olham para mim, reconhecem que Deus é santo pelo meu agir, pelo meu falar, pelo meu caminhar. Isso é honrar a Deus. Santificado seja o teu nome. Porque muitas vezes a gente só fala, mas se eu não agir, se eu não tiver uma atitude de transformar o nome de Deus santo na minha própria vida, não adianta de nada eu orar isso. E eu não vou ser respondido na minha oração, você entende? E quem quer ser respondido na sua oração aí? Pois é, irmãos. Mas você tem que orar do jeito certo. Não é repetir o Pai Nosso. Não é repetir o que está só escrito. E aí ele continua, do versículo 10. Ainda falando das coisas do céu. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Como é feita a vontade de Deus nos céus? Como ela é feita? Será que realmente você deseja que o reino de Deus venha para a sua vida? Porque você está orando exatamente isso. Senhor, que o teu reino se manifeste em mim. Como que é o reino de Deus? Total submissão a Deus. Você acha que por que os demônios, que agora são demônios, mas antes eram anjos, por que os anjos rebeldes foram expulsos do céu? Por quê? Porque Deus não suporta a insubmissão. Não suporta. Deus está olhando para você e para mim e está vendo assim, será que meu filho realmente quer que o meu reino seja na vida dele? E aí quando ele enxerga insubmissão em nós, ele vai dizer assim, não, isso não é verdade. Ô irmãos, eu falei besteira aqui, né? Minha esposa está me corrigindo.
Eu falei teocêntrico. Teocêntrico é Deus no centro. Quando é homem no centro é antropocêntrico. Desculpa. Obrigado, tá? Amém? Então quando você pede, Senhor, venha o teu reino. Você está dizendo para ele, Senhor, eu sou submisso a qualquer ordem que você for me dar. Qualquer coisa. Por isso eu desejo que o teu reino seja manifesto na minha vida, na minha casa. Será que o reino de Deus realmente é manifesto na sua casa? Será que o reino de Deus é manifesto no seu trabalho? Será que o reino de Deus, por você ser um representante do reino de Deus, está trazendo o reino de Deus para essa terra? Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade e não a minha. Não é a minha mais que tem que se prevalecer, mas é a tua. Irmãos, isso é muito sério. Porque se a sua oração não tiver sinceridade suficiente para abordar todos esses aspectos, a sua oração não vai ser ouvida. Olha que duro isso. Isso talvez seja um esclarecimento porque muitas coisas não estão acontecendo na nossa vida. Porque muitas coisas que eu peço a Deus não acontecem. Porque talvez a minha oração não está condizendo com a minha verdade em Deus. E Deus, Ele olha para a sua verdade, Ele não olha só para a sua oração. Eu sei que às vezes eu posso estar dizendo coisas duras aqui, mas é para te abençoar, em nome de Jesus. E aí do versículo 11 em diante, ele vai começar a trazer a oração para o lado humano. Porque a oração, além de exaltar o nome de Deus, a presença de Deus na sua vida, ela vai ter as suas necessidades. Que é normal. Eu tenho as minhas necessidades e eu apresento a Deus. Né? A palavra não diz que eu tenho que me apresentar a Deus e colocar diante de Deus as minhas súplicas. Então é isso que você tem que fazer. Só que primeiro você tem que exaltar a Deus na sua vida. E depois você pode colocar assim. Versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele sabe que você precisa de alimento para sobreviver. Ele sabe que você precisa ser satisfeito nas suas necessidades. Ele conhece, mas Ele quer que você fale com Ele. Você diga para Ele, Senhor, eu preciso disso, 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 disso. Só que Deus está falando para você, olha, eu estou dizendo para você que eu vou te garantir o básico. O básico para você sobreviver nunca vai faltar. Né? Não tem um texto que diz assim, já fui moço, hoje sou velho. Não é assim? E nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi. Porque aquele que serve ao Senhor, o Senhor sempre vai ter o básico para ele. Talvez o Senhor não tem o melhor para me dar? Tem. Mas talvez esse melhor ainda não chegou, porque se Ele te entregar algo a mais, você se desvia. Hoje eu estava vendo uma pregação do pastor chamado Anderson Silva. E ele estava falando sobre dízimo. Hoje, quando você dá o dízimo, vamos dizer que você ganha R$1.000. Você vai dar R$100 de dízimo. Tranquilo. Né? Agora, quando começa a aumentar a quantia, daqui a pouco você passa para R$10.000 que você recebe, você vai ter que dar 1.000. Vai ter não. Deus não exige nada de ninguém. Mas por uma consciência bíblica, nós ofertamos ao Senhor. E quando Deus te der 100.000, ele diz assim. E quando Deus te der 1.000.000, será que você vai agir da mesma forma? Ele falou assim, você tem que entender que se você ganha 1.000 ou 1.000.000, tudo que você tem vem dele. Não vem de você. Tudo é dele. Não só os 10% que você dá. Tudo é dele. Então vamos entender da premissa de Deus. Deus está permitindo que você fique com 90 e deixe 10 com ele. Essa é a premissa que você tem que ter. Deus está permitindo que você fique com 90. Agora, se você não entende que tudo é dele, você não vai ser fiel nem no pouco, nem no muito. Nunca vai ser. Agora, você também está... Se você não for fiel no pouco e nem no muito, você está aberto a uma investida daquelas na sua vida.
Depois a gente fala sobre isso uma hora, sobre dízimo. Vamos continuar. Dá-nos o alimento. O Senhor nos sustenta em todas as coisas. E aí, irmãos, entra a coisa mais difícil do ser humano, não é? E perdoa-nos as nossas dívidas. Todos nós queremos ser perdoados das nossas dívidas. Quem não quer? Eu quero. Eu tenho uma dívida com Deus, porque Ele me perdoou naquela cruz. Ele me deu perdão. Mas o Senhor quer ver a mesma atitude que Jesus teve por mim e por você na cruz, quer ver de nós para o nosso irmão. E Ele diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse que é o grande problema. Se você ora ao Senhor pedindo que Ele te perdoe os teus pecados, mas você não perdoa o seu irmão, quando você ora esse tipo de oração, você está mentindo para Deus. E aí é muito mais profundo do que isso. Não é simplesmente falar uma mentirinha. Você está deixando de ser filho de Deus para ser filho do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. E Deus é o pai da verdade. Olha que profundo isso. Senhor, perdoa as nossas dívidas, Senhor. Perdoa a minha dívida, Senhor. Perdoa a minha dívida. Mas tem uma contrapartida. Assim como eu tenho perdoado já aquele que tem me devido, né? Meu devedor. Então, se você está orando desse jeito, e você está dizendo que você já está perdoando os seus devedores e não está, você está mentindo para Deus. Deus não quer isso de nós. Perdoa as nossas dívidas. Quando pecamos, nos tornamos devedores, ou seja, estamos em dívida com Deus. Sabemos que nós não conseguimos pagar nossa dívida. Nós não conseguimos pagar a dívida. A nossa dívida é impagável. Mas teve um que pagou a nossa dívida, que foi Jesus. E Ele pagou essa dívida, não foi com o interesse de você fazer algo em troca, não. Mas o mínimo que nós podemos fazer em gratidão a Deus é também perdoar os nossos devedores. Vamos lá? E não nos... Essa palavra ali, na verdade, não é induzir, né? Porque Deus não induz ninguém. Mas não permita que a tentação chegue perto de mim. Quando você cumpre os passos dessa oração, quando você faz aquilo que Jesus ensinou, você tem a ousadia de chegar perto de Deus e pedir ao Senhor: Senhor, não me conduzas à tentação. Não deixa que eu seja severamente tentado, né? Como quem diz aqui. E não nos conduzas à provação severa. Não sei se tem alguma versão que fala assim. Pedimos a Deus para nos livrar das situações que nos levem a pecar. E além disso, cumprir o que diz Mateus 5, 29 e 30. Vamos abrir lá? Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Não adianta só você pedir ao Senhor para não te conduzir à tentação severa, né? Mas você tem que agir também. Todas as vezes que você for tentado, a tentação, irmãos, não é o pecado ainda. A tentação é um pré-pecado, vamos dizer assim. É um pouquinho antes do pecado. Se você agir enquanto está sendo tentado, dessa forma que eu vou mostrar para vocês, vai acabar. E você vai entender que isso foi um livramento de Deus sobre a sua vida. Olha lá. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, outra versão diz, te fizer pecar, arranca-o e atire-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar ou te fizer pecar, corta e atira para longe, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, quando vier a tentação, lembra dessa oração que você está fazendo ao Senhor. Senhor, não me conduzes à tentação severa. E
quando ele... Como é que Deus vai fazer isso na sua vida? Te fazendo lembrar disso aqui, ó. Se aquilo que está te fazendo pecar, você conseguiu identificar, lança fora da sua vida. Arranca fora. Deus não está dizendo para você passar um curativo, irmão. Deus está dizendo para você botar um band-aid, ou botar uma gazezinha, ou passar um mertiolate. Deus está mandando você arrancar fora. Volto a dizer, enquanto não cumprirmos a palavra de Deus como ela é, as nossas orações não serão totalmente ouvidas. Deus pode até ouvir parcialmente, mas não vai nos dar tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. E não nos conduz a essa tentação severa. Aí ele continua dizendo, e mantém-nos a salvo, né? Não, isso. Mas livra-nos do mal. Aí a versão que eu li diz assim, e mantém-nos a salvo do maligno. Mas livra-nos do mal. O Senhor é o único capaz de te livrar de todo e qualquer mal. Né? Aí eu falei do versículo aqui antes, eu vou ler para vocês. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Existe alguém que está te vigiando, irmão, minha irmã. E esse alguém está bramando como leão, ou seja, rugindo, imitando ser o leão da tribo de Judá. Mas não é o leão da tribo de Judá. Por que ele está tentando imitar o leão? Porque ele quer te atrair para fora da presença de Deus. E quando você diz assim, não, mas eu estou ouvindo a voz de Deus, eu estou ouvindo o rugido do leão. Por que muitas pessoas se enganam com isso? Porque não tem intimidade com Deus, não conhecem a Deus. Acham que conhecem a Deus, mas não conhecem a Deus. Quantas pessoas, irmãos, passaram por aqui e ouviram o rugido do leão e acharam que era o leão da tribo de Judá e não era? Quantas? Você acha que ele parou de rugir? Ele está rugindo até hoje aí, ó. A gente precisa saber qual é o verdadeiro rugido do leão. E eu vou te falar, o leão verdadeiro já está rugindo. Ele já está às portas para voltar. O Senhor já está voltando. Você precisa distinguir qual é o rugido verdadeiro do leão. Você precisa distinguir isso. Porque existe alguém que está ali escondidinho, buscando a quem possa tragar. E esse homem, esse demônio, veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida em abundância para cada um de nós. Outro versículo que eu quero te mostrar que Deus está cuidando de nós, que Ele está nos mantendo a salvo, né, do inimigo, está em Salmo 34, versículo 7, que diz assim, o anjo do Senhor... Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se. Sabe o que é acampar? Ele bota uma barraca e está ali, meu irmão. Aonde você estiver, ele está junto. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo, quando ele vê alguém que é temente a Deus, que segue aquilo que Deus ensina, que faz a vontade de Deus, o anjo acampa-se. Sabe o que? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Sabe o que é? É assim que ele fica do teu lado. Aonde você for, você vai para a esquerda, ele vai junto. Você vai para a direita, ele vai junto. Você vai para frente, ele vai junto. Você para, ele para. Você continua andando, ele continua andando contigo. Enquanto você estiver temendo a Deus, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Teve uma vez que minha filha, a senhora Emanuele, teve uma visão que tinha um anjo, sei lá, ela não falou anjo, né? Pai, tem um moço alto ali,
na frente da nossa casa. Falei, alto? Como, filha? É alto, pai. Eu só consigo ver a cintura dele para baixo. E eu sei que ele tem uma espada assim fincada no chão. Irmãos, ela viu o anjo que está acampado ali, ó, parado ali na frente da minha casa. Você acha que vai ter algum demônio que vai tentar entrar na minha casa, irmão? Para com isso, irmão. E eu tenho certeza que tem um igualzinho na frente da casa de vocês. Igualzinho. Só que você ainda não viu, mas ele está lá, acampado, com a espada parada na frente assim, ó. Como quem diz assim, aqui ninguém entra. Aqui não entra. Só a presença do rei. Só o Senhor que vai entrar nessa casa aqui. É Ele que guarda aqueles que o temem e os livra. Em nome de Jesus. E para terminar, muitas versões bíblicas não têm essa versão, esse finalzinho. Mas o Senhor nos mostra que Ele é assim. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus está mostrando que todo o poder foi dado nos céus e na terra. Todo o poder foi dado nos céus e na terra. E a Ele é o reino, o poder e a glória. Todo o poder. Não existe outra pessoa que tem maior poder do que nosso Senhor. No céu, na terra e debaixo da terra. Então você pode ter certeza que aquele que está te guardando é o que tem todo o poder para fazer isso. Não existe ninguém mais poderoso. E o que Jesus está fazendo aqui, irmãos, está em consonância com o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu és acima de tudo, diz o Senhor. 1 Crônicas 29, 11. Ele está acima de tudo. Está acima de tudo. Agora Deus, ele quando ele quer enfatizar determinadas coisas, ele faz esse tipo de coisa. Ele fala uma coisa e depois ele repete. Fala uma coisa e depois ele repete. No versículo 13 até o 15, 14 até o 15, ele vai repetir algo que já foi dito. Mas ele vai dizer para nós com mais ênfase. Ele vai dizer assim, ó: porque se perdoardes, olha só, ele já tinha terminado a oração, mas ele quer enfatizar que isso é muito importante na sua oração. Porque se você não fizer desse jeito, se você não perdoar o seu irmão, a sua oração não vai ser ouvida. Ele está dizendo, agora se você perdoar o seu irmão, a sua oração vai ser ouvida por ele. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Deus está dizendo para você, meu filho, minha filha, você precisa exercer o perdão. Você precisa exercer isso na sua vida. Por mais difícil que seja, se você realmente quer receber algo do Pai, receber as bênçãos do Senhor, você precisa perdoar aquele que te ofendeu. Não importa a ofensa. Não importa a ofensa. Ah, mas a ofensa, esses dias uma pessoa veio conversar comigo, ela disse assim, não, porque aquela pessoa é meu inimigo. Irmãos, inimigo? Será que aquela pessoa também não é digna de receber a mesma bênção que você está recebendo por ser filho de Deus? Será que essa pessoa também não pode receber essa oportunidade de se tornar filho de Deus? Se nós ainda pensamos dessa forma, esse é meu inimigo, esse é meu inimigo, nós corremos o sério risco de quando o Senhor chamar a sua igreja, nós não subirmos. Mas se você realmente é filho de Deus, você vai entender que você precisa exercer o perdão na sua vida. Perdoe. Não passe um dia sequer guardando isso na sua casa, ou guardando isso no seu coração. Não durma com isso, você entende?
perdoe. Se for preciso, ligue para essa pessoa. Ah, está longe, eu não sei como falar. Liga para ela, dá um jeito. Mas fala. Olha, eu queria te pedir perdão pelo que eu fiz por você, mas eu também quero deixar aqui o meu perdão para você. Seja humilde. Peça perdão. Quantas vezes eu pedi perdão por coisas que eu nem fiz? Não é porque eu sou bom não, irmão. É porque eu preciso. Eu necessito de Jesus na minha vida. Porque se eu não tiver Jesus na minha vida, eu não vivo. E esse recado precisa ficar muito claro para você, irmão. Irmã. Você precisa entender isso. Aqueles que se humilham serão exaltados pelo Senhor. Você entende? Vai chegar uma hora que a tua exaltação vai chegar, mas não nessa terra. Mas diante de Deus. Sabe quando vai ser? Quando Ele olhar para você e dizer assim: vinde, bendito de meu Pai, bendita de meu Pai. Possuí por herança aquilo que eu vos tenho preparado desde o início do mundo. O Senhor vai te chamar e vai dizer isso: vinde, bendito, vinde, bendita. Vem cá, minha filha. E você vai então, enfim, entrar no reino de Deus. Existe uma ceia sendo preparada, irmão. Existe uma mesa colocada, uma mesa posta. Eu quero sentar com Ele lá. Que alegria que vai ser, irmão, quando eu chegar e sentar na mesa com o Senhor. Você imagina isso? Poder então conseguir dar um abraço em Jesus. Vai ser tremendo demais. Eu quero te pedir que você não perca isso de vista. Não deixe passar essa oportunidade. Nós hoje vamos fazer aqui uma ceia, participar da ceia do Senhor. O Senhor quis que fosse trazida essa palavra. É engraçado porque Ele não deixou eu terminar essa palavra do domingo passado, né? Porque tinha que ser num dia de ceia. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Pega o seu pão. Senhor, aqui está o pão que representa, Senhor Deus amado, o teu corpo ali vertido e dilacerado naquela cruz. Senhor, nessa hora, nós queremos aqui em memória te agradecer pelo ato, Senhor, do teu Filho Jesus naquela cruz, Senhor. E que esse ato, Senhor, venha realmente transformar as nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos a nos tornar como o teu Filho Jesus. E venhamos a ser como Ele foi, Senhor. Te pedimos, Senhor, que tu venhas transformar a nossa vida, Senhor, de acordo com a tua vontade e não a nossa. Senhor, nós queremos, realmente, Senhor, nós queremos entrar no teu reino, e nós sabemos que para entrar no teu reino precisamos ser como Jesus, Pai. Nessa hora nós te agradecemos por ter permitido que teu Filho Jesus fosse naquela cruz, morresse por nós e levasse sobre ele todos os nossos pecados, Pai.
Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis participar do pão. Levante seu cálice. Senhor, aqui está o cálice, Senhor, da nova aliança, Pai. Nós estamos representando aqui, Senhor, em memória do que foi feito também naquela cruz, onde Jesus se deixou se esvaziar de si mesmo, Senhor. Deixou o seu sangue todo, Senhor, por nós ali naquela cruz. Senhor, Ele se permitiu ser cortado por nós, Senhor, dilacerado por nós. E o sangue da nova aliança, através de Jesus, chegou até nós hoje, Senhor. E nós te louvamos por isso, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque foi através do sangue do Teu Filho Jesus, que agora, Senhor Deus amado, nós temos acesso à sala do trono, Senhor. Nós podemos conversar diretamente contigo, Pai, porque Tu nos olha através de Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor, porque o Teu amor prevaleceu sobre nós, Senhor. Teu amor veio sobre a nossa vida, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque essa nova aliança é a nossa vida hoje, Senhor. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos, continua, Senhor, nos ensinando a valorizar aquilo que Jesus fez por nós, Senhor. Que nós não venhamos a andar em caminhos tortuosos, mas que venhamos a olhar para Cristo, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai, e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar do cálice. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Adore ao Senhor, irmão. Bendiga o nome do Senhor. Faça o que você quiser, aplaude ao Senhor, mas faz alguma coisa. Adore ao Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Senhor, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Você enxergar aquilo que Ele tem para você, não só nessa vida, mas naquilo que o Senhor tem para você daqui para frente. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que você seja uma bênção. Que você não seja só uma bênção aqui dentro, mas seja uma bênção lá fora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria agradecer a todos que estão aqui, de verdade. Vocês são bênção na minha vida e bênção nessa igreja. Que o Senhor derrame graças sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Aleluia.